Primeiro ano, tudo bem, galera? Saudade de vocês. Desejo que todos estejam bem, firmes e fortes aí nos estudos, né? Na nossa missão. Na nossa missão, esse momento é esse estudo remoto, mas nós somos adaptáveis, gente, né? Nós, de certa forma, já nos adaptamos a esse momento. Não é o que nós queremos para nós para a vida inteira, né? Claro que não, o que a gente quer é retornar logo para a nossa escola, poder ter o contato social, os estudos presenciais, né? E ter aquele calor humano ali dos amigos, dos professores, dos colegas, enfim. Não é isso, gente? Mas já estamos no final. Já já a gente vai estar de volta, vamos estar unidos, firmes e fortes, né? Na nossa escola. Gente, hoje é o início de uma nova disciplina, certo? Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Gestão em Saúde e Redes de Atenção, certo? Nós finalizamos na semana passada com o Setembro Amarelo, finalizamos Saúde Coletiva, certo? E agora nós vamos ter uma disciplina a disciplina de Gestão em Saúde e Redes de Atenção, certo? Então, galera, a nossa primeira aula, né, da nova disciplina de Gestão e Redes, certo? É essa aula aqui, que se chama, né, o título da aula, qual é? O processo de trabalho em enfermagem, certo? E aí, galera, vamos lá. Né, hoje eu vou só dar uma introdução. Eu não vou dar esse slide todo hoje, porque senão vai ficar uma aula muito extensa, muito longa, muito cansativa, tá bom? Então eu vou apenas fazer a introdução da aula hoje, certo? Iniciando a aula, vou iniciar, né? Essa aula, vou iniciar a disciplina. E na próxima semana, galera, eu vou continuar e já finalizar essa aula aqui, desse slide, tá bom? E aí depois eu vou iniciar outra aula com outro slide, certo? Eu vou dividir essa aula aqui em duas partes, combinado? Para não ficar cansativo para vocês. Galera, essa é uma estratégia que eu encontrei, né, para vocês assistirem às aulas, certo? Para não ficar uma aula muito extensa, muito cansativa. Eu sei que minhas aulas são extensas, né? Sempre aí na faixa de 40, 50 minutos, uma hora, né? Então eu quero diminuir isso daí para que vocês assistam às aulas, porque depois, gente, não vai ter como a gente rever esse conteúdo, né? O tempo não parou, certo? A gente continuou aí as nossas aulas, mesmo que de forma remota. E aí, primeiro ano, não vamos deixar, galera, de enviar as atividades no tempo correto, fazer as coisas tudo direitinho. Beleza, pessoal? Conto demais com vocês em relação a isso aí, tá bom? Não só as atividades, mas também assistir às aulas, certo? Porque nem toda aula tem atividade, tá bom? Eu sei que a maioria tem, mas algumas não tem, né? Então, quando tiver atividade, né, fazer e entregar no tempo correto. E quando não tiver, gente, fazer o mínimo, que é assistir às aulas. Beleza? Porque nós estamos aí tendo conteúdos. Galera, vamos lá. Processo de trabalho em enfermagem. Né? Qual o significado do trabalho? Né? Vamos lá. Vou ajeitar aqui, pronto. O que é trabalho? Né? É a expressão de funcionamento entre o ser social e a natureza. O homem, através do trabalho, ele transforma a natureza e produz coisas, né, com valor de uso, né, para nós, né, para o uso, né, do homem. É através do trabalho que o homem se reconhece enquanto sujeito histórico, capaz de agir e transformar a sua realidade. Né? No caso, a realidade do próprio homem e a realidade em volta, certo?
né? Através do trabalho, gente, é que surgem as inovações, né, do mundo. Por exemplo, eu estou aqui gravando aula para vocês através de um computador, né? Por que que eu estou gravando aula para vocês através de um computador? Porque alguém trabalhando inventou o computador, certo? Então, gente, essa pessoa ela transformou, certo? Ah, hoje nós temos luz. Por quê? Porque um dia Thomas Edison trabalhando, né, era um cientista, né, e trabalhando, ele conseguiu fazer a luz elétrica, né, a lâmpada. Então, por aí vai, certo, gente? Só para, assim, eu só tentei ilustrar aí para vocês, né? Então, assim, o homem se reconhece enquanto sujeito histórico, capaz de agir, né, através da ação do homem, né, transformar a sua realidade. Então, o homem age, né, através do trabalho, né, transformando ali a realidade. E aí isso tudo vai evoluindo, né? Lógico que o computador, quando ele foi inventado, ele não foi inventado como um computador como esse aqui, né? Não era um notebook, né? O notebook veio muito depois, né? Era aqueles computadores grandes, né? Enfim, né? Mas a partir dali, né, surgiu o computador e com o passar do tempo, né, várias outras pessoas trabalhando em cima daquela invenção que já existia, né, foram aperfeiçoando os computadores e hoje nós temos computadores aí, né, que tudo fazem, não é verdade? E aí, gente, qual o significado do trabalho no capitalismo? O trabalho se transforma em valor de troca. Realmente, né? Eu dou o meu trabalho, certo? E eu recebo algo em troca, né? Eu recebo para trabalhar, eu recebo dinheiro, né? E em troca desse dinheiro, o que que eu dou? O meu trabalho. O homem vende sua força de trabalho para realizar produção social, consumir e produzir, né? Eu como professor, né? Eu estou produzindo novos profissionais, certo? Profissionais esses, né, que futuramente, né, é, quando vocês se tornarem profissionais, né, vocês vão estar aí atendendo a várias outras pessoas e vão estar na mesma situação, né, de fornecer o trabalho, né, e receber algo em troca, que no caso será o salário de vocês. E aí consumir, né, gente? Quando, por exemplo, eu tenho esse computador porque eu trabalho e eu pude comprar um computador para poder gravar aula para vocês. Então, isso é consumir, certo? Eu estou consumindo, eu me alimento todos os dias, né? Eu às vezes saio, vou passear, eu compro uma roupa, eu compro um tênis, e vocês a mesma coisa, né? Então, é isso aí, né? A reprodução social é essa, né? O consumo, a produção, o trabalho como valor de troca e por aí vai. É um trabalho alienado. O trabalhador, né? O que é um trabalho alienado? Está dizendo aqui, é um trabalho alienado. Então, o que é, né? O trabalhador não se reconhece naquilo que produz, não conhece nem domina todo o processo de produção. Ou seja, né? Quando o trabalhador ele desconhece acerca do seu trabalho, certo? O trabalhador não é dono dos meios de produção e de trabalho. Não, né? Em algumas situações não, né? Por exemplo, se eu tenho um restaurante, né? Por exemplo, aí em Pacaju está um restaurante muito bom que eu gosto, que eu sei que o próprio dono é o cozinheiro, é excelente lá. O próprio dono é o cozinheiro, né? Então ele é dono, né? E é o trabalhador, certo? Mas na maioria, isso, gente, não é a maioria dos casos, certo? A maioria dos casos é diferente, né? O trabalhador, ele não é dono,
dos meios de produção e de trabalho. O trabalho, ele baseia-se no lucro e na mais-valia, né, no que vale mais, ou seja, no excedente do trabalho humano, que não é repassado ao trabalhador. Né? Por exemplo, você tem um restaurante, né? Voltando aí, por exemplo, do restaurante. Aí você contrata o cozinheiro do seu restaurante, certo? O salário do cozinheiro né? Assim, gente, isso eu estou exemplificando. Né? O salário do cozinheiro é 40 mil, mas o restaurante, ele dá de lucro, né? Lucro, já é você tirando todas as despesas para o restaurante funcionar e tal. Ele dá de lucro 70 mil, né? Então, assim, essa diferença não é repassada para o trabalhador, né? Então, assim, o trabalho ele é baseado no lucro, né? E na mais-valia, certo? E esse excedente do trabalho humano, ele não é repassado aí para o trabalhador. Né, gente, o que é um processo de trabalho? É qualquer atividade física ou intelectual realizada por ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo, certo? Componentes do processo de trabalho: objetivos ou finalidades. Todo processo de trabalho é realizado para se atingir alguma finalidade determinada previamente, certo? Então, assim, por exemplo, na enfermagem, né, nós temos ali um processo de trabalho. Ele é realizado para atingir uma finalidade. Qual é a finalidade? Né, a cura do paciente, né, a reabilitação do paciente. Certo? Então, isso já é determinado previamente. Por que eu sou um técnico em enfermagem? Porque eu quero promover saúde, né? Porque eu quero prevenir, ajudar. Eu quero ajudar a promover saúde, a prevenir doenças. Eu quero ajudar na reabilitação da saúde das pessoas. Então, isso, gente, já é determinado previamente. Legal? Eu acho que vocês estão entendendo, né? Tranquilo? Ó, componentes do processo de trabalho, meios e condições. Todo o processo de trabalho desenvolvido com o uso de meios específicos e eles abrangem um aspecto muito amplo. As ferramentas de trabalho, a estrutura física, né? Eu vou ser técnico em enfermagem, mas eu vou ter os meios para trabalhar, né? Então, eu falei para vocês de prevenção, né? Falei para vocês de reabilitação e de promoção. Mas eu vou ter as ferramentas para realizar prevenção, promoção e reabilitação da saúde, né? Eu vou ter uma estrutura física adequada, um posto de saúde adequado, um hospital adequado, uma UPA adequada, né? Para o trabalho. Aí aqui fala, né? Como máquinas, equipamentos, instrumentos, edificações e o ambiente que permitem que o trabalho se realize. Então, gente, o trabalho, ele não é somente o ser humano, né? Ele tem todo um contexto aí de variáveis, né? Para que um trabalho ele possa ser realizado de maneira adequada, né? Para se atingir os objetivos, certo? Objeto. Todo processo de trabalho se realiza em algum objeto. Não é o nosso caso. O nosso caso não é um objeto. Né? O nosso processo de trabalho ele é realizado com seres humanos. Né? Agora, através de objetos. Né? Nós utilizamos aí vários objetos, né? Para atingir aí o objetivo do nosso trabalho com seres humanos. Né? Sobre o qual exerce ação transformadora. Né? Por exemplo, quando eu uso uma seringa e uma agulha para aplicar uma vacina, é uma ação transformadora? É. Porque você transformou uma pessoa não imune em imune. Né? Então, é uma ação transformadora, certo? Com o uso de meios e condições determinadas. Agente ou sujeito. Todo processo de trabalho tem um sujeito
ou conjunto de sujeitos, que executa as ações, estabelece os objetivos e as relações de adequações dos meios de condição para a transformação dos objetos. Certo, gente? Né? Então, quem é o sujeito, quem é o agente, né, no nosso trabalho? Somos nós, né, a equipe aí de enfermagem. Objetivos existenciais ou sociais nos processos de trabalho. O processo de trabalho é um momento privilegiado de exercício de capacidades, né, de manifestação ativa dos indivíduos, e por isso podemos dizer que a realização em si dessas individualidades é também um objetivo de todo trabalho. Aqui, gente, né, falou aí dos objetivos existenciais ou sociais no processo de trabalho, né, falando, né, que o trabalho ele é um privilégio, né, onde você exercita suas capacidades. Por exemplo, vocês fazem um curso técnico em enfermagem, né, vocês estão adquirindo capacidade de técnicos de enfermagem. Quando vocês forem para o processo de trabalho, forem trabalhar, vocês vão exercer essas capacidades, certo? Isso é uma manifestação ativa de vocês, certo, gente? E aí vocês vão atingir objetivos com o trabalho de vocês. Prevenir, promover, reabilitar, certo? E outros objetivos e outras habilidades que a enfermagem nos traz. Aqui, gente, ó, o processo de trabalho em saúde, né? Ele utiliza agentes e meios, certo? Os meios, eles podem ser estrutura, insumos e tecnologias, certo? Que é a estrutura, como eu falei para vocês, né? Uma estrutura hospitalar, a estrutura de uma UBS, né? Os insumos, a medicação, a gase, o álcool, o algodão, material para curativo, né? E as tecnologias, né? Por exemplo, os sistemas, certo? Qual é o sistema lá utilizado? O respirador, né? Ele já é uma tecnologia, os monitores, né? O aparelho de ECG e por aí vai. E aí as competências, certo? Dentro, né, quais são as competências, né? Quais são as competências de um técnico de enfermagem, certo? Nós vimos aí no semestre passado as competências do técnico de enfermagem. Introdução à profissão, legislação e bioética, vocês viram aí. Galera, ó, os agentes, eles atuam sobre objetos, certo? Eles geram produtos que produzem resultados e que têm alguma finalidade, que é a dimensão política do processo de trabalho, certo, gente? Esses produtos também, né, ó, os agentes, né, atuam sobre objetos, geram produtos, né, que também é a dimensão da técnica do processo de trabalho. Agentes que atuam sobre objetos, né? Que objetos são esses? Indivíduo, família, comunidade, valores, comportamentos e hábitos individuais e coletivos, determinantes e condicionantes de saúde. Então, gente, esse mapa mental aqui, né, ele ajuda bastante a entender aí o nosso processo de trabalho em saúde, certo? Isso aqui, gente, encaixa perfeitamente na profissão de vocês, tá bom? E aí, gente, como eu falei para vocês hoje, eu quero ficar só na introdução, né, da disciplina, na introdução aí do processo de trabalho, certo? É, Então, gente, na próxima aula nós vamos continuar, né? Nós vamos iniciar daqui o que entendemos por, por processo de trabalho em saúde. Essa aula, ela vai ser enviada na próxima semana, né? Junto com essa segunda parte da aula que eu vou dar para vocês. Tá bom, primeiro ano?
E aí, galera, vamos devagarinho e sempre. O que não dá é ficar parado, certo? Eu estou procurando aí diminuir um pouco o tempo das aulas para que vocês assistam mais. E também entendam quando uma aula for um pouco mais extensa. Né? Não é porque eu quero, não, é porque é necessário. Beleza, primeiro ano? Então, galera, lembrando, o tempo não parou, né? Vamos assistir nossas aulas, vamos dar aí um enfoque, uma ênfase nas aulas, tá bom? E aí, galera, quando tiver atividade, né, vamos entregar no tempo determinado pelo professor de preferência. Né? Se acontecer algum imprevisto, vocês sabem que nós estamos abertos aí ao diálogo, beleza? Galera, lembrando, estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, podem me mandar o WhatsApp, certo? Estou aqui para o que der e vier. Contem comigo sempre, beleza, primeiro ano? Beijão no coração, fiquem com Deus, bons estudos, uma boa semana. Tchau, tchau, gente. E não esqueçam de estudar, que é o mais importante. O tempo não parou. Vamos seguir em frente. Beijo no coração. Tchau.